Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Essa é uma das bem-aventuranças. Preciosa bem-aventurança, precioso ensinamento e um grande desafio. O puro de coração verá a Deus. Todo pensamento impuro contamina a alma, enfraquece o senso moral e tende a apagar as impressões do Espírito Santo. Diminui a visão espiritual, de modo que os homens não podem ver a Deus. O Senhor pode perdoar o arrependido pecador e perdoa. Embora perdoada, porém, a alma fica prejudicada. Toda impureza de linguagem ou de pensamento deve ser evitada por aquele que quer possuir clara percepção da verdade espiritual. Esse texto nos ensina muitas coisas importantes para a nossa vida. Veja, todo pensamento impuro, ele tende a enfraquecer o nosso senso moral e o pior de tudo, ele enfraquece as impressões do Espírito Santo. Amados, quanto mais fraca for a impressão do Espírito Santo sobre a nossa mente, e é claro, há necessidade de citar aqui que não que o Espírito Santo fique fraco, não é isso. Mas é porque a minha mente, a mente do ser humano, ela pode ficar tão entorpecida a ponto das fortes impressões do Espírito não causarem mais impacto. E é exatamente nesse momento em que a visão espiritual começa a diminuir. Veja, a pessoa ela pode estar longe de Cristo e sendo guiada pelos pensamentos impuros, pelas escolhas erradas, cada vez mais ela vai diminuindo as impressões do Espírito. Mas aqui também tem uma outra linha que é importante a gente observar, que existem pessoas hoje dentro da igreja que ainda permeiam na sua vida pensamentos e comportamentos impuros. Eles estão ali com uma roupa bonita, estão ali ocupando lindos e grandes cargos na igreja e guardam em seu coração pecados acariciados, não abandonados. E são exatamente esses pecados que o próprio Satanás faz uso deles para diminuir a impressão do Espírito. E quanto mais ele nos seduz para que continuemos com esses pecados ocultos, não confessados, não abandonados, menos visão espiritual nós passamos a ter. E é exatamente esse um dos motivos pelos quais nós podemos correr o risco de cometer o pecado imperdoável, que é aquele que endurece o coração à influência do Espírito Santo. Amados, nós temos que ter muito cuidado com isso. Você está vendo como a visão espiritual ela está conectada a pecados não confessados e não abandonados? É por isso que a gente precisa ter muito cuidado. Muitas vezes nós cometemos o erro de querer julgar os outros. Quando alguém comete um pecado que se torna público, nós nos revestimos com uma roupa de santidade e queremos acusar, condenar e punir a pessoa por aquilo que ela fez. Quando muitas vezes, dentro de nós, guardamos pecados muito mais ofensivos a Deus, ou tão ofensivos quanto o daquela pessoa que nós estamos atirando uma pedra. Nesse momento eu quero trazer você a uma reflexão muito importante. Juntamente com o pedido diário do batismo do Espírito Santo, nós precisamos pedir a Ele que desenvolva em nós a visão espiritual. Porque a visão espiritual ela é resultado da atuação do Espírito Santo sobre a mente humana. Muitas vezes nós em oração não pedimos isso de forma clara ao Espírito Santo. A gente só pede o batismo do Espírito Santo e acha que isso vai fazer um estalar de dedos com que todas as grandes virtudes apareçam em nossa vida. Não é assim que funciona.
Você e eu precisamos ser específicos em várias coisas, e uma delas é a visão espiritual. Agora, juntamente com esse pedido, existe aí ações que nós temos que tomar. E uma delas, que nós estamos tratando agora, é a questão dos pecados ocultos, não confessados e não abandonados. Esse é um momento de uma oração muito profunda sua. Ore em silêncio, mas abra o seu coração para o Papai do Céu. Convida o Espírito Santo para sondar você e te ajudar a vencer, a abandonar aquilo que pode apagar a impressão do Espírito e que pode estar fazendo com que você tenha uma visão espiritual muito pequena. Vamos orar?